Oi, gente, Roberto Rillo Bíscaro aqui. Tormenta Infinita, um filme que tem lá no catálogo da HBO Max, é o segundo filme consecutivo que eu vejo com a Naomi Watts, que ela fica dominando praticamente o filme todo em um papel que exige muita fisicalidade e nos dois filmes ela se sai muito bem, tá? O outro filme que eu assisti e eu até resenhei aqui no canal, foi aquele Hora de Desespero, que tem lá na Amazon Prime. Esse Tormenta Infinita é baseado em uma história verídica que aconteceu em 2010 no estado norte-americano de New Hampshire, em uma montanha lá que se chama Monte Washington. Uma senhora já saiu para fazer caminhada em uma montanha, ela era uma pessoa muito experiente para fazer caminhadas. Na verdade, ela participava do grupo voluntário de socorristas, né, da montanha, e ela vai subir a montanha em outubro, que é muito frio já naquela região, né? O outono já é, ainda mais região montanhosa, o clima é super instável, então vinha uma tempestade se formando, né? Mas ela era super experiente. Só que lá, quando ela estava já bem adiantada, bem avançada na montanha, ela descobriu um cara que estava assim já em estado quase de hipotermia e que aparentemente não queria ser salvo. Ele estava com roupas muito inapropriadas para fazer montanhismo, de tênis, e muito do que ela experienciou para salvar esse cara foi a recusa, né, a falta de cooperação dele para ser salvo. Você vai ver no filme que muitas vezes ele é um peso morto nas costas dela. Então aí é um prato cheio para essa grande atriz. Uma curiosidade é que o filme ele é bonito, as cenas de montanha e tal, só que elas não são no tal Monte Washington. Na verdade, esse filme foi gravado na Eslovênia. É uma coprodução, Polônia, a diretora inclusive é polonesa. Estados Unidos, acho que a própria Eslovênia, tá? Até porque é mais barato às vezes se filmar no exterior do que filmar nos Estados Unidos. Mas antes de falar sobre o filme, mais especificamente, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem, eu agradeço bastante. Então, assim, a premissa do filme eu já dei quando eu contei no fato, né, em que ele foi baseado. Então, no começo, a gente vê a preparação da personagem na Pam Bale para sair de casa. A gente percebe que tem uma foto de duas crianças e essas crianças não aparecem. Ela fala lá com um cara do bar, né, que ela vai tomar café, e ele fala: ó, você não viu que está tendo alerta de tempestade? E ela diz: não, mas eu tenho que ir, é um aniversário eu preciso, um anniversary, que eles falam em inglês, né, que é diferente de birthday. Fazer essa caminhada é mais barato do que terapia, ou seja, já estabelece que essa mulher tem alguma coisa que está machucando e que essa caminhada aí para a montanha é uma forma de ela exorcizar, é a terapia que ela escolheu. E como ela é do grupo de salvamento, a gente até acredita então que essas viagens ou essa voluntariado dela também é uma forma de ela expurgar demônios, tá? Então, no caso da personagem da Naomi, a gente tem algumas informações que depois vão se tornar muito mais concretas no final do filme. Aí, claro, como eu falei, na história real, ela encontra o cara lá, na montanha, do jeito que eu falei, e isso acontece, sei lá, nos dois primeiros atos do filme. O problema é que eles ficam andando nessa montanha, andando nessa montanha, andando nessa montanha. E aí ela tira a roupa do cara para esquentar o cara. E o cara rola a montanha penhasco abaixo. O cara cai no rio. O cara não quer ser salvo. Chega uma hora que isso enjoa, por mais bonito que sejam os cenários invernais, chega uma hora que eu estava assim no filme. E aí a grande revelação, porque vai existir é uma história tristíssima, na verdade, porque depois você vai descobrir por que esse cara aparentemente se recusava a ser salvo. Isso em um diálogo que eles vão ter depois numa lanchonete lá, ao final do filme. Quando você tem essa revelação, eu já estava assim, entediado com o tanto de tempo que tinha sido gasto com aquelas pessoas caminhando, caindo, indo e voltando dos lugares. Então o filme ele perde
muito do impacto emocional que ele poderia ter tido. Porque durante grande parte da narrativa, esse cara, que ela acaba chamando de John, porque ele nem consegue conversar direito, ele é meramente uma cifra. Né? Então, o filme ele não tem muito um antagonista. A gente vai tendo obstáculos que eles têm que vencer. Obstáculo é uma coisa, problema é uma coisa, antagonista é outra coisa. Aí alguém pode alegar assim, não, mas se é baseado em uma história, se eles descobriram só depois qual que era a motivação do cara, eles estão tentando reproduzir isso no filme. Então, só que isso é um filme, não é a vida real. Quando a gente vai elaborar um roteiro, especialmente um roteiro que preserva as unidades aristotélicas, isso é um roteiro aristotélico, né? Ele preserva a unidade de ação, preserva a unidade de espaço, preserva a unidade de tempo. Só que ele não me dá outras coisas que um roteiro aristotélico deveria ter me dado, que é eu me importar com aquele cara, eu me importar com aquela situação e não ficar aquela coisa repetida, para eu só ter aquela informação ao final do filme e em retrospecto, por isso que ele agia assim. Mas aí eu já estava entediado, né? Por mais que a Naomi Watson seja uma grande atriz e ela consegue expressar dor, consegue expressar desespero, consegue raiva, porque ela é uma grande atriz. Mas uma grande atriz só não segura um filme em que você tem, sei lá, 20 minutos, talvez desse aí, são só eles andando. Acaba enchendo. Então, a vida real, quando ela vai ser transformada em roteiro, em determinados tipos de roteiro, ela tem que ser adequada, né? A maneira como você dosa as informações tem que ser adequadas para o tipo de roteiro que você escolheu fazer. E nesse filme existe esse descompasso. Então ele não é um mau filme, mas ele acaba perdendo muito do poder emocional que ele poderia ter tido, né? Se a gente fosse, sei lá, por flashbacks ou alguma coisa assim, sabendo da motivação desse cara e o que essas duas pessoas tinham tanto em comum, né? Ficaria uma coisa muito mais poderosa. De novo, é um filme com a Naomi Watson, acho que é o terceiro. Aí agora é o terceiro filme com ela, porque eu assisti um que acho que tem na Netflix também, que é uma refilmagem de um filme austríaco de terror, que também deixa a desejar. Ela tem escolhido papéis em que ela consegue se destacar por ser uma boa atriz, só que o filme, o arcabouço, acaba não segurando, né? Chega uma hora que, só se você for assim, muito, mega, hiper, ultra fã da Naomi Watson, coisa que eu não sou tão nesse estágio que eu falei, né? Mega, ultra, uber fã. Então, para mim, esse Tempestade Infinita deixou bastante a desejar. Teve uma hora no começo, assim, que ela tá subindo a montanha, do nada ela começa a falar um poema lá. Isso é a primeira coisa que eu achei. Nossa, essa mulher tá falando sozinha, assim. Que jeito mais estranho de você jogar essa informação no filme. Enfim, eu acho que esse roteiro deveria ter sido reescrito para ficar mais humanamente poderoso, tá? E não só um monte de paisagens nevadas com um monte de gente rolando montanha abaixo. Tchau.